pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre as minhas melhores leituras do primeiro semestre aí de 2024. É um vídeo que eu tava muito ansiedade para trazer para vocês, para conversar, porque eu adoro conversar com vocês nos comentários e eu acho que esse tipo aqui de vídeo proporciona ainda mais isso, porque é uma lista de indicações para vocês. Eu separei aqui as minhas melhores leituras, aquelas que eu vou indicar para vocês lerem assim de olhos fechados, assim. Esse livro é muito bom de ser lido mesmo. Vocês vão ver que tem livros aqui para todos os gostos. E assim, para diversos momentos, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei separando os livros para conversar com vocês. Eu vi que tem literatura brasileira, um grande clássico, tem livro de não ficção, tem um pouquinho aqui de tudo, tem russo, tem uns 2 russos aqui. Então assim, tem alguns livros aqui que podem ser surpresa para alguns, talvez para quem me acompanha aqui nos vídeos do canal já pode saber que tem alguns aqui que realmente entraram porque tem resenha deles, alguns tem resenha aqui no canal, mas eu falando com vocês ao decorrer do vídeo eu vou sinalizando quando isso ocorrer aqui, tá bom? Mas lembrando sempre que todos os livros que eu citar aqui vão estar todos descritos aqui no box de informação, comprando com o meu link vocês me ajudam muito, tá? Mas bora conversar sobre essas leituras. Ah, um aviso antes, tá? Não vou falar sobre todos os livros que eu li, como eu falando sobre isso de novo, mas quem quiser acompanhar, saber mais detalhes, eu tô tentando deixar o BioScoob cada vez mais atualizado. O início do ano tá fluindo bem, mas eu deixei agora nos últimos meses de atualizar ele, mas eu vou tentar voltar com isso agora no segundo semestre, então tem um link aqui do meu Scoob, tá? Em que eu tô compartilhando ali minhas leituras em andamento e tal, tô precisando só atualizar agora no final, mas para esse segundo semestre vou manter isso em dia. Outra coisa, eu vou voltar com os quadros aí de leituras do mês, leituras em andamento, talvez eu também traga isso para compartilhar com vocês, por meio de vlogs e por meio de vídeos fixos aqui do canal, então pra gente poder conversar mais sobre essas leituras e talvez não pegar vocês assim de surpresas no final do ano, ou pegar também, deixar alguma surpresinha aí depois no final do ano. Eu vou começar dando uma leve roubadinha aqui, então fazendo uma menção honrosa. Não tem como eu deixar de falar desse livro, que é O Vício dos Livros, desse escritor português que eu gosto muito, que é Afonso Cruz. Esse livro é uma coletânea de ensaios, são ensaios bem curtinhos aqui, tanto que o livro é bem curto, mas são diversos ensaios sobre um tema que são temas que leitores amam conversar, tá? Então tem hábito da leitura, tem assuntos sobre biblioteca, sobre a questão dos livros que não são lidos na nossa estante, o que eles significam. São vários assuntos muito interessantes pra gente conversar, inclusive tem resenha desse livro aqui no canal. Então vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem mais detalhes. Eu queria fazer essa menção honrosa, começar falando desse livro aqui, nesse vídeo, justamente porque ele proporciona várias reflexões, né? Principalmente falando que quando a gente começa a ler um livro, a gente não é a mesma pessoa que começou a ler, não é a mesma pessoa que termina lendo esse livro. Vai falar muito também da questão porque muitas pessoas não leem e acabam usando o tempo, a falta de tempo como justificativa, e que talvez não seja a falta do desejo em ler que faça com que tenha tantos não leitores. Então tem muito isso debatido aqui. Então realmente é como se estivesse conversando com outro amigo leitor. Então torna-se tudo aqui bem fluido, bem legal de ser lido aqui, de ser discutido também. São vários tópicos aqui bem interessantes de se trazer em vídeo separado, de conversar com amigos leitores, de você refletir. Então essa edição tá magnífica, né? Então além dos ensaios você encontra ilustrações feitas pelo próprio autor aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente uma. Então cada passagem aqui você vai encontrando. Então fora que essa capa aqui deixa todo o aconchego aí pro leitor. Ótimo livro para um leitor, um ótimo livro para um não leitor, talvez ele torne um leitor, e um ótimo livro para você presentear. Fica aí a minha dica para vocês, tá? Mas eu vou, antes de finalizar essa recomendação, eu vou ler uma citação aqui que é justamente do ensaio Vício dos Livros, que vai falar assim, ó: a leitura é um diálogo entre autor e leitor, e que se não houver um abalo qualquer naquele que lê, então tudo terá sido em vão. A leitura deve resultar numa transformação, e o leitor deverá saber que aquele que abre um livro não é a mesma pessoa que o fecha. Aquilo que eu falo pra vocês da magia dos livros, de que eu acredito muito, acredito que muitos de vocês que estão assistindo também acreditem nisso, de conectar pessoas, afinal nós estamos se conectando por meio desses livros aqui, de também a gente se conectar aos livros certos no momentos certos, o que vai ser falado inclusive no próximo livro que eu vou indicar pra vocês, então, e também nesse poder transformador que tem
a leitura para nossas vidas. Então, realmente é um livro maravilhoso aí pra gente encontrar essas grandes referências aí na leitura. Agora sim, vamos aos livros aí que eu quero conversar com vocês. E o primeiro dessa lista aqui é a Biblioteca dos Sonhos Secretos, da Michiko Aoyama. Uma história sobre a magia dos livros e o seu poder de conectar pessoas, justamente o que eu acabei de falar para vocês. Então é isso que esse livro vai ter. Ele vai contar a história de 5 personagens aqui, independentes, que eles vão acabar se entrelaçando aí no decorrer das histórias. Então você vai acabar encontrando a história do primeiro personagem se entrelaçando lá com o terceiro, quarto personagem. Isso é bem bacana. Eu tenho gostado cada vez mais de literatura asiática, principalmente japonesa, e nesse caso nós temos um gênero aí que tem crescido cada vez mais, que é a ficção de cura. Eu falei inclusive sobre ficção de cura quando eu resenhei um outro livro que eu também gostei muito de ter lido, que é A Incrível Lavanderia dos Corações. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem, que vale a pena se você gostou, gosta, tem interesse por esse gênero. Pretendo fazer um vídeo mais falando sobre esse gênero de ficção de cura, em que normalmente os livros se passam em lugares aconchegantes, como livrarias, bibliotecas, cafeterias, assim, esses lugares assim bem calmos, bem acolhedores em si, né? Justamente que tem o objetivo realmente de curar as pessoas, né? Tirar esses males, essas dores que as pessoas sentem, e elas vão encontrar esses confortos, essas mensagens assim reconfortantes assim. É um livro muito bom para você ler. Não vai ter um enredo assim mirabolante, são leituras mais calmas, mais leves, realmente assim para você refletir. Talvez você encontre uma resposta para o que você está procurando. Afinal, é isso que se trata esse livro. O que você procura. Então, essas 5 pessoas aqui, que tem mulher, tem idades diferentes, então temos mulheres, homens, tem pessoa desempregada, tem pessoa aposentada aqui, temos mãe. Então todos eles têm suas angústias, seus medos, suas aflições e estão procurando algo. Então, de algum modo, eles vão acabar parando nesta biblioteca aqui, que pertence ao centro comunitário. Por isso que eles vão acabar se entrelaçando aí as histórias, né? E aí eles vão entrar lá, perguntar à bibliotecária, pedir uns livros lá, por algum motivo eles estão precisando de alguns livros. E eles vão chegar nessa bibliotecária de alguma forma e ela vai fazer a pergunta: o que você procura? Né? Na verdade, ela está perguntando aí o livro que está procurando, e a pessoa acaba pensando assim sobre o que ela de fato procura para sua vida, sobre os sonhos que não realizou, sobre ser comparada com outras pessoas, sobre essas angústias que vão acontecendo, as pessoas que têm esse receio. Então você acaba se identificando em vários momentos aqui, você acaba se identificando com essas histórias de cada um. Então tem um momento ali da história de cada um que você sente que já passou por aquilo, ou que você vivencia aquele momento. Então assim que você acaba tendo essa conexão muito forte com esse livro. Eu me senti muito representada em vários momentos aqui de aflições, de questionamentos que eu já me fiz e que eu ainda me faço. Principalmente nessa coisa da comparação com outra pessoa, de você já se sentir que tá atrasado de alguma forma, que tem um ritmo diferente, mas as pessoas são diferentes. Então o bacana aqui é mostrar que cada uma, né, quando elas vão então pedir essa indicação, pegar esses livros com a bibliotecária, ela acaba incluindo um livro ali a mais nessa lista, né? Um livro ali que quando as pessoas vão ver, ué, mas o que isso aqui tem a ver? No primeiro momento, esse livro não tem nada a ver, né, com nada ali encaixado, vai aparecer um livro infantil, inclusive, às vezes uma lista ali, mas quando a pessoa for ler, ela vai perceber que aquilo ali fez total sentido. Então, é tudo a forma como você olha a sua vida, a perspectiva como você olha e a perspectiva que você lê um livro. Cada pessoa vai ler um livro de uma forma diferente, de acordo com o momento da vida que você está. Então é isso que vai também falar sobre isso, e você vai encontrar suas respostas, inclusive no livro infantil que você já leu lá atrás, mas que hoje tem outro sentido. E inclusive o sentido que você encontra nem sempre é aquele que o autor do livro ele quis provocar, né? Então o leitor ele vai encontrar diversos significados no decorrer da sua vida para aquele livro, e leitores diferentes vão encontrar significados diferentes para o livro. Então isso aqui realmente é muito bacana de você encontrar e você ver essas pessoas realmente se questionando, procurando modificações da sua vida, insatisfeitos com a sua vida, e como que na leitura um livro ali tá a resposta para o seu problema. Mas não é que você vai, o livro vai dar a mudança da sua vida, não. Mas você vai encontrar uma representação, vai encontrar um estalo, faz você ter um insight para alguma coisa. Então é isso que realmente é muito interessante. Acontece com todos os livros. Mais valioso do que o poder que existe neles é o jeito como você os lê.
Por vezes decidimos permanecer nós mesmos, mas acabamos mudando outras vezes, queremos mudar, mas continuamos sendo nós mesmos. Então esse livro aqui, olha, não tem dúvidas que eu tenha gostado desse livro. Eu realmente conversei muito com a história, tá? Ele tá totalmente marcado, o livro. Então quando tem, assim, eu não tenho critério pra marcação no sentido, mas quando é um livro que eu gosto muito, eu acabo realmente fazendo notações desse tipo aqui pra vocês verem o nível que eu gostei desse livro, tá? Realmente é um livro que eu indico fortemente pra vocês lerem aí. Pegar no final de semana, assim, é um livro que vai fazer você refletir ainda mais. É um ótimo livro pra você desacelerar e encontrar esse conforto, tá? Então fica a minha indicação para vocês. Agora vamos para um livro aí que realmente eu fiquei bem impressionada e uma ótima indicação para quem quer começar a literatura russa. Tô falando aqui Primeiro Amor, do Turgenev. Nunca tinha lido nada do autor, mas conforme eu falei no vlog aqui do canal, vou deixar linkado aqui nos cards em que eu falei mais detalhes desse livro. Ele é uma ótima porta de entrada na literatura russa, tá? Eu gosto de ler muitos livros russos, tenho gostado também cada vez mais de ler. E tem um outro livro russo que vai aparecer aí no top 3 aí, que vai ficar assim, se duvidar ele foi o melhor livro que eu li no primeiro semestre, gostei muito. Mas Primeiro Amor realmente é uma leitura fantástica, ele vai falar justamente sobre isso, né? Então, temos aqui o Vladimir Petrovich, que ele tem em torno de 16 anos e ele se encanta lá pela vizinha dele, a Zinaida, Zinaida, que tem em torno dos 21 anos. Então nós temos aqui realmente contando essa história do primeiro amor, dessa descoberta. Então nós temos esse Vladimir, ele é mais ingênuo, enquanto a Zinaida ela é uma pessoa mais assim, que ela gosta de atiçar os homens, tem eles em torno dela. Só que ele não vê, então ele tem uma paixão avassaladora por ela, mas ele não é correspondido, né? Ou ele acha que ele é correspondido, mas ele não vai percebendo isso só no caminhar da história. E aí você não tem muita certeza. E aí ele começa a desconfiar que talvez ela esteja gostando de uma outra pessoa. E você começa a desconfiar de quem ela esteja gostando. Você começa a ter aquela dúvida assim, vai parando. Mas assim mesmo, o final começa a ser surpreendente. Aqui eu falar muito sobre essa dualidade do amor, que ao mesmo tempo nos faz ter aquela coisa maravilhosa dentro da gente, mas proporciona também ao mesmo tempo muita dor, muito sofrimento. Mas que esse sofrimento do primeiro amor, muitas vezes, ele é necessário para o amadurecimento. Então nós vimos muito o amadurecimento do Vladimir Petrovich aqui nesse livro, nós acompanhamos muito isso. Eu gostei muito da escrita aqui do Turgenev, porque ele faz com que a gente... Ele caracteriza muito bem os personagens de uma forma muito real, que faz com que a gente tenha um misto aí, uma ambiguidade aí no que a gente pensa em relação a esses personagens. É um misto. Uma hora você tá com uma pena do personagem ali, tá sofrendo por ele, outra hora você quer dar uns tapas nele, dar um sacode, outra hora você tem raiva do personagem ali. Então isso faz com que realmente a escrita do Turgenev é muito, muito boa. Eu que sou louca, tô louca agora pra ler Pais e Filhos do Turgenev, ler outras obras. Então realmente é um livro assim, rapidinho de ser lido, tá? Não tem uma linguagem difícil, tem uma linguagem bem realmente fluida, bem leve. É um tema bem legal de ser lido sobre o amor, né? Na verdade, esse primeiro amor e tal. E a importância dele. Então realmente é um livro muito fofo, muito lindo de ser lido. E eu realmente indico pra vocês, tá bom? Agora eu vou falar de um outro queridinho aí que conquistou meu coração, que é do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Mas calma aí, esse livro aqui não vai falar só de corrida, não é sobre corrida, não é para corredores, maratonistas, não. Mas também é, tá? O que acontece? Nós temos um livro aqui de não ficção, uma coletânea de ensaios que o Murakami ele escreveu aí ao longo de anos, desde que ele começou a carreira dele como romancista e desde que ele começou também como corredor amador, tá? E até ele se transformar o grande romancista que ele é, transformar o maratonista que ele é. Mas ele vai usar a corrida e a arte de escrever romance ao mesmo tempo, essas duas atividades estão presentes na vida dele, entrelaçando essas atividades, e elas vão servir como uma forma de falar sobre
exemplos que vão dar de que a necessidade do esforço diário. É isso que eu ia falar sobre isso. É isso que eu ia falar sobre esse livro, né? A questão do esforço diário, como ele é fundamental. Até porque ele vai falar que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, logo no início, ele vai falar sobre isso. Então, a gente pode fazer isso paralelo e levar isso para qualquer atividade que você esteja desempenhando, que já tenha desempenhado. É só você parar para pensar alguma atividade que você tenha começado a aprender, que no início você começa errando, você tem uma dificuldade muito grande e você vai ter que se esforçar, aquele esforço diário, cada pequena conquista, a cada dia você tem uma pequena conquista e aquilo faz com que você vai querer para o próximo dia até você melhorar as suas habilidades e naquilo que você esteja fazendo. Então, seja em outro esporte, seja em uma atividade, sei lá, como cozinhar, até mesmo a questão do estudo em si. Então, a questão dessa recompensa que vem após o esforço. Aqui, realmente, me identifiquei muito com esse livro, porque eu sou uma pessoa que caminha há muito tempo. Eu gosto de fazer longas caminhadas de mais de 10 quilômetros. E aí, desde o finalzinho do ano passado, principalmente no início desse ano, eu tenho feito corridas de 10 quilômetros, no máximo aí de 13 15 quilômetros, assim. E eu tenho gostado muito, que me acompanha no Instagram vê isso. E eu me senti, assim, muito representada aqui, justamente que ele fala, assim, de pensamentos que passam quando a pessoa tá correndo, de situações de que você quer se superar. Você não quer passar ninguém. Isso eu tô falando pra atletas não de elite, né? Tô falando pessoas corredoras normais, assim, né? Então, assim, você tá querendo fazer aquilo porque você quer, porque ninguém mandou você correr. Você tá fazendo aquilo porque você quer. Ninguém mandou você escrever. Então, você tá fazendo aquilo que você está fazendo é porque você deseja, porque você quer. E cada vez mais você quer melhorar, porque pra si. Então, você quer ter o melhor resultado do que você teve. Se eu já consegui isso, então hoje eu quero pelo menos fazer aquilo. Então, assim, essa ideia que vai passando, isso aqui é um aprendizado para a vida. Então é isso que é muito bacana, então a gente pegar esse livro e olhar com essa interpretação aí, fazendo link com o livro anterior que eu indiquei pra vocês. É toda a forma como você lê o livro. Então você pode achar que esse livro é para corredores que também vão se sentir super representados e vão gostar de ler, né? Afinal, vai ter uma grande curiosidade do que se passa na cabeça das pessoas que correm maratonas, ultramaratonas, imagina. Então, assim, é bem interessante realmente fazer essa leitura. Você vai se sentir bem transformado nela, tenho certeza que vai fazer muito bem pra você. Digamos que não chega a ser a ficção de cura, né? Porque esse aqui tem uma linguagem que o Murakami escreve maravilhosamente bem. Então, mas quase lá, digamos assim, tá? Você vai sentir umas mensagens ali bem reconfortantes pra você, tá? Inclusive, eu vou ler uma citação aqui pra vocês também desse livro. Não comecei a correr porque alguém me pediu para me tornar um corredor, assim como eu não me tornei uma romancista porque alguém me pediu para ser um. Certo dia, do nada, quis escrever um romance, e um dia, do nada, comecei a correr, simplesmente porque eu quis. Sempre fiz o que tive vontade de fazer na vida. As pessoas talvez tentem me deter e me convencer de que estou errado, mas não vou mudar. Outra citação que eu também quero falar com vocês é essa daqui, ó. Para seguir em frente, é preciso manter o ritmo. Isso é mais importante em projetos de longo prazo. Assim que você estabelece o ritmo, o resto vem a reboque. O problema é conseguir fazer com que a roda fique girando a uma determinada velocidade. E chegar a esse ponto exige máximo de concentração e esforço de que a pessoa é capaz. Então fica mais uma dica aí para vocês. Agora eu vou falar com vocês sobre os dois grandes livros que conquistaram meu coração nesse primeiro semestre. Fica muito, muito difícil escolher qual deles mais, assim, eu gostei. Mas estou falando aqui, então, de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e Felicidade Conjugal, de Tolstói. Literatura brasileira e literatura russa, que eu super indico para vocês, assim, leiam, por favor. Se vocês não leram esses livros, se não leram esses escritores, leiam. Esses livros aqui são maravilhosos e realmente eu não sei escolher o meu preferido, tá? Se vocês já leram esses livros aqui, deixa aqui nos comentários me dizendo aqui qual é desses aqui favorito de vocês e qual vocês têm mais vontade de ler. Vou começar então falando de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e que livro! Meu Deus, que livro! Aqui, não confunda história com enredo. Nós temos uma história que ela não é tão simples assim, ela é uma história sobre a humanidade, e a humanidade ela é complexa. O que nós temos aqui é que o enredo, o foco aqui do enredo principal aqui na verdade, é bem simples, né? Nós vamos ter a história de Macabeia, é uma moça aí, nascida na Alagoas, pobre, órfã, que ela
vai para a cidade grande trabalhar como datilógrafa, tá? E no caso, o que tem o maior pano, o que tem maior concentração é que nós temos o narrador aqui sendo um personagem do livro, então nós temos uma metalinguagem aqui, que o narrador aqui é o alter ego da Clarice Lispector, e o narrador, que é o Rodrigo SM, ele começa falando que ele quer nos contar a história, que é justamente a história de Macabeia, que é uma história realmente muito simples, no enredo, mas não na história em si. Porque a humanidade, ela tem essa questão da complexidade toda envolvida, né? E a Macabeia, ela vai representar muita gente, ela vai representar justamente essa humanidade. Esse grito, essa coisa que que a gente precisa dar. Então temos essa angústia do narrador querendo contar uma história que ele não sabe como começar, porque ele fala que ela é simples, que o enredo não vai ter muita coisa e tal. E aí eu vi muitas pessoas já falando que esse livro é uma enrolação, que fica páginas e páginas, mas é isso que é muito bonito na escrita da Clarice, essas páginas de devaneios, essas partes assim, que me faz muito lembrar inclusive os fragmentos do livro do Fernando Pessoa, o livro do Desassossego do Fernando Pessoa, né, justamente porque ele estava ali querendo escrever um livro, que não chegou a ser um livro, porque ele buscava sempre a perfeição na escrita, que não é nem o caso aqui, mas justamente isso. Então você vê muitos momentos ali dos fragmentos, ele se questionando se estava bom, se não estava, se já tinha concluído, se não tinha concluído, e acabou que nós não temos um livro de fato, né? Então é um livro, não um livro no caso. Mas, que não é o assunto desse vídeo aqui. Mas me fez muito lembrar isso, dessas divagações mesmo, desses devaneios aí, em que o narrador ele fica querendo falar que quer contar essa história, e quando ele começa a contar, ela é muito simples, mas ela é muito forte, ela é muito tocante, ela mexe com a gente. Eu falei melhor sobre esse livro aqui em um vídeo aqui do canal, vou deixar linkado aqui nos cards, porque foi minha leitura de janeiro. Foi um livro que eu escolhi para ser minha primeira leitura do ano, então foi uma ótima escolha, porque eu gosto que minha primeira leitura do ano seja uma leitura marcante, que me faça que represente aquele meu ano. Então eu acho que realmente isso aqui tem tudo a ver, porque vai fazer a gente lembrar que sempre é tempo de morangos, ou seja, sempre é tempo para recomeçar. Então leiam Clarice Lispector, leiam A Hora das Estrelas, vocês não irão se arrepender, acredite em mim. Inclusive vou ler uma parte aqui para vocês, que é na página, logo no início, na página 11, que tem tudo a ver com o que eu tô falando em relação ao narrador para vocês. O que escrevo é mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Então, realmente, essa coisa, aquele chamado interno para essa escrita da Clarice. Então, assim, isso aqui é muito lindo, é uma obra-prima da nossa literatura mesmo. Por fim, nós vamos conversar sobre essa preciosidade da literatura russa, que é a Felicidade Conjugal, do Sr. Tolstói, dos meus autores aí favoritos. Eu amo demais Ana Karenina, A Morte de Ivan Ilitch, e essa aqui se tornou minha novela favorita do Tolstói, que é Felicidade Conjugal, e recomendo também para você que quer começar a literatura russa, mais uma outra ótima opção, tá? Aqui nós temos o Tolstói, né, ele contando, aqui temos o narrador, na verdade, em primeira pessoa, que é a Mária. Então o Tolstói, ele consegue muito bem fazer uma escrita de forma que a gente se sente, inclusive, como se estivesse lendo os diários da Mária, como se tivesse, sabe, você se sente como é que um cara, ele consegue ter, nessa época aqui que foi escrito esse livro, ter essa sabedoria, essa forma de escrita muito mágica, muito genial mesmo. Então nós temos aqui da história da Mária sendo contada, ela tá contando a própria história, ela acabou de perder a mãe, ela já não tinha o pai, então ela se tornou órfã. Ela tem 17 anos, se eu não me engano, isso, acho que ela tem 17 anos, então ela tá só agora com a irmã caçula dela, então ela vem de uma família com posses, tem terras a família dela, tá? E acaba, por causa disso, o tutor dela, que é um grande amigo do pai, que é 20 anos mais velha do que ela, de quem ela sempre tinha uma imagem como aquele tio, sabe, tiozão? Então, assim, que ele vai lá porque ele sempre que organizou as finanças da família, e agora com a morte, né, como ela tá lá sem os pais, ele vai mais vezes, tanto para ver os negócios da família, como dar um suporte, porque ele é o tutor ali.
Só que no primeiro momento nós tínhamos aquela visão de que duas pessoas que ela tinha uma visão dele de uma forma e ele dela de uma outra forma, eles começam a se ver de uma forma diferente. E ali vai plantando aquela sementinha de um início, de um amor, né? Então tem todo o florescer desse romance. Então assim, ele é 20 anos mais velho do que ela. Então ele tem uma grande experiência de vida, então ele começa achando que talvez ela esteja fazendo uma escolha errada, talvez ela não viveu muita coisa ainda. Ele tem essas inseguranças por parte dele, e ela tá ao mesmo tempo muito decidida, e o amor começa a florescer, e é tudo muito bonito, tudo maravilhoso. E aí eles se casam, tá? Isso não é nenhum spoiler, tá? Isso aqui a gente tá conversando sobre as mudanças, as diversas fases do relacionamento, né? Tanto do início de uma paixão, quanto o desabrochar, talvez, de uma paixão, até chegar àquele momento em que as coisas não estão muito bem para um casal, né? Então são essas várias etapas de um relacionamento. E aqui o que vai focar muito é que tudo resolve-se por meio de um diálogo. Não é que se resolve, mas o diálogo ele é fundamental. Então tem muitos diálogos entre eles. Na segunda parte mostra justamente eles começando esse distanciamento, né? Ela começa a sentir a vida muito monótona ali no campo onde eles estão morando, né? Então tudo muito parado, as coisas não mudam. Ela tá sentindo falta de algo, né? Porque ela não teve aquelas experiências ainda, ela não foi apresentada ainda à alta sociedade como era o costume. Então ela não teve isso. Então ela sente falta de coisas que ela nem sabe que ela sente falta. Então eles acabam mudando para a cidade. Então ele faz essa proposta, eles mudam para a cidade, achando que as coisas vão melhorar, mas ao contrário elas pioram, porque ali ela começa a ter contato com a sociedade. Então ela começa a ser desejada por outras pessoas, ela gosta que as pessoas olhem para ela, invejem da beleza dela, ela gosta que as pessoas admirem. Então ela começa a ter uma vida ali que ela não teve, né? Que ela não teve essa oportunidade, né? Porque teve muito aquela questão, o pai morreu, logo depois teve a questão da morte da mãe. Então ela não pôde ter isso, viver aquela fase da vida dela, né? Então tem muito isso assim nesse livro, conversando sobre isso, e justamente os diálogos depois acontecendo, sendo fundamentais para isso, para o desenrolar toda essa história. E a forma como termina o livro, eu gostei bastante, gostei de toda a construção do enredo, e assim, é muito lindo esse livro. Você, assim, é uma história de amor, é bem real, que assim, eu super recomendo mesmo que vocês leiam esse livro, deem uma chance a esse livro. Realmente aqui é daqueles livros, sabe aqueles livros que você fala assim, nossa, o problema desse livro aqui é diálogo, a falta de diálogo desse casal, principalmente esses romances mais contemporâneos. Então, justamente aqui não, eles têm um diálogo, mas mesmo assim tem alguns problemas que vão sendo resolvidos porque eles têm esse diálogo muito importante também. Não é que o diálogo vai ser a solução dos problemas, mas é muito importante isso no relacionamento de qualquer relacionamento a dois, né? E também o Tolstói ele vai focar muito nessa questão de como é bom compartilhar o sentimento, compartilhar o amor, como é muito importante. Mas aqui não é compartilhar nas redes sociais, não, né? Compartilhar com familiares, pessoas próximas, compartilhar ali no seu ciclo. É um livro magnífico, tá? Leio, é uma novela super, sim, curtinha, mas que também me prendeu de jeito, me conquistou bastante, tá? O meu amor deteve-se e não crescia mais, e além do amor, não sei que novo sentimento inquieto começava a penetrar-me furtivamente a alma. Amar era pouco, para mim, depois que eu experimentara a felicidade de apaixonar-me por ele. Eu queria movimento e não uma fluência tranquila de vida. Queria inquietação, perigos e autossacrifício em prol do sentimento. Havia em mim um excesso de força que não encontrava lugar em nossa vida sossegada. O pior para mim estava no fato de que eu sentia como dia a dia os hábitos da vida acorrentavam a nossa existência de uma forma determinada, como o nosso sentimento se tornava não livre, mas submetia-se à fluência regular, desapaixonada do tempo. De manhã nós éramos alegres, na hora do jantar respeitosos,
A Noitinha Carinhosos. Então, justamente falando sobre isso, sobre a mudança do sentimento entre eles, principalmente mostrando aqui do decorrer do dia, como eles começavam. Então, aqui simbolizando justamente isso, a transformação dos sentimentos, né, daquela paixão, do conhecer, deles se verem com outros olhos, deles começarem uma paixão, aquela coisa vaciladora e até começar tudo a mornar, a esfriar. Então a gente vai acompanhando tudo isso aqui. Então, pessoal, essas foram as leituras que mais, assim, me marcaram meu primeiro semestre. Quero saber se vocês já leram algum desses livros, se ficaram interessados em ler. Me contem aqui nos comentários. Também quero saber as melhores leituras de vocês, tá bom? Eu quero conversar, trocar essas informações, essas dicas com vocês de leitura, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas minhas indicações, tá? E que vocês leiam esses livros caso não tenham lido. E depois venham comentar que, Carol, eu li por indicação sua e realmente esse livro é maravilhoso. Então, pessoal, olha, o vídeo é esse. Lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, porque ele continua aqui, tá? Nos comentários. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.